Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Yogi Class, a sua fonte de conteúdo sobre criação de sites e sobre WordPress. O meu nome é Dinara e eu sou designer aqui na Yogi. Hoje eu vou testar a ferramenta de inteligência artificial do Elementor para fazer edição em imagens. E aí, será que isso aí funciona mesmo? Vamos ver! Antes da gente começar, não se esqueça de nos seguir nas nossas mídias sociais e principalmente no YouTube, onde a gente está recheado de conteúdo legal relacionado ao WordPress. E por que eu resolvi testar essa ferramenta hoje? Ontem eu estava fazendo algumas edições em site e apareceu para mim um pop-up falando para testar a ferramenta de inteligência artificial para imagens. Eu vou confessar que eu não sabia que existia ainda, pelo que eu vi tá em beta já há alguns meses e eu fiquei curiosa. Falei, vamos testar e já vamos aproveitar para compartilhar aqui com o pessoal. E inteligência artificial é sempre um assunto complicado, né? Eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar muito a gente a fazer essas pequenas correções, agilizar alguns trabalhos. No mundo da fotografia, que é um hobby meu, é muito legal que as câmeras começaram a ter inteligência artificial para ajudar no foco. A parte que eu fico com alguns pés atrás é mais a parte de criação de imagens, porque a gente já aí começa a realmente entrar nesse campo de propriedade intelectual, né, de vários artistas, então acho que já fica um pouquinho mais complicado. Então eu gosto de utilizar a inteligência artificial para essas correções, para essas ferramentas, que isso acaba ajudando bastante. E eu acho que esse é o objetivo da ferramenta aqui do Elementor também. Vamos ver aí como que tá funcionando. Vamos lá? Então, o que eu fiz aqui? Eu já coloquei algumas fotografias minhas dentro do Elementor em uma página para a gente poder fazer alguns testes. Então, se você clica aqui na edição com AI, ele vai mostrar algumas opções. Falando mais sobre AI no Elementor, ele já existe para várias coisas, então para criação de CSS, criação de textos e inclusive, pelo que eu vi, criação de imagens. Mas essa parte eu acho que não é tão interessante, tanto que a qualidade não fica tão interessante, né, dessas ferramentas, como também a gente acaba aí entrando nessa questão de propriedade intelectual. Então eu vou fazer edições em imagens minhas. E aí, se eu não gostar, azar o meu, né? É um conteúdo meu. Então, clicando aqui em edição com AI, a gente tem algumas opções. A parte de expandir imagens, Generative Fill, que é a empresa aquele do Photoshop, né? Aumentar, interessante. Isso é uma coisa que realmente a gente precisa bastante com frequência nos sites, quando tem imagens pequenas e precisa caber naquela miniatura de post, ela tá muito pequena, né? Dá só aquela esticadinha. Variações, remover fundo, bem útil, e substituir background, vamos ver. Parte de expandir imagem, então, vamos testar. Imagina que a gente tem aqui uma imagem que a gente precisa colocar em Stories, né, no Instagram. Então eu precisaria gerar esse começo e fim ali. Será que fica bom? Vamos testar. Vamos aumentar aqui. Aqui a parte de cima... Aqui realmente é uma imagem desafiadora, né? Eu coloquei uma parte que tem arquitetura e natureza. Ele não conseguiu gerar muito bem, não, nem em cima nem embaixo. Aqui um pouquinho melhor, dependendo do tamanho da imagem, engana. E embaixo, mais ou menos, né? Aqui deu uma entortadinha, mas aqui tá um pouquinho melhor. Acho que a menos pior é essa aqui. Vou deixar ela aqui. Assim, só se você vai, por exemplo, às vezes usar a imagem, colocar uma máscara, alguma coisa, né? Que é o que a gente fazia antigamente para expandir banner, principalmente, né? Colocar máscaras na lateral com degradê. Pode ser que seja útil para dar mais essa sensação de continuidade. Acho que o Photoshop já está fazendo um pouquinho melhor, mas pode ser um caminho aí. A gente sabe que é muito comum, né? A gente tem que aumentar imagens, principalmente para banner, né? Para ele ficar mais baixinho e com a lateral maior. Pode ser um bom caminho, sim. Aqui, vamos testar outro recurso do AI, Generative Fill. Eu quero apagar esse barco aqui. Vou clicar Remove, será que é o suficiente? Peraí.
Aqui ele criou um objeto não identificado. Aqui ele deu uma arriscada no... Esse aqui tá... Ele não tá muito bom para remoção. Aqui não era um grande desafio, se a gente pensar a mar. Não consegui muito bem, não. E aqui que a gente tá sem, vamos inserir alguma coisa? Como eu falei, eu não gosto muito dessa parte de inserir. Mas vamos aqui a critério de testes. Já caiu na água o barco, né? Gente. Essa parte de inserir, pelo menos esse meu teste não funcionou muito bem, não. Aqui eu tenho uma imagem que isso eu acho que é um dos casos mais comuns quando a gente está fazendo um site, que a imagem é muito pequena para a área que a gente precisa usar. Assim, nossa, seria tão bom se essa imagem tivesse o dobro da resolução, não é mesmo? Teoricamente, a inteligência artificial aqui consegue fazer, vamos ver? Tem esse resize aqui, ó, tá 500, eu vou aumentar para 1800. Teoricamente ele melhora a resolução da imagem, deve construir alguns pixels ali no meio para expandir, né? Olha, tá parecendo um pouco melhor, sim. Vamos colocar aqui para comparar, ver que ele estava menorzinho antes na caixa, né? Vamos ver agora. Ó, completou. Tem as partes que realmente ele fica assim com uma cara mesmo, né? De que ele foi gerado artificialmente. Mas um caso específico, você precisa aumentar a imagem, não tem outro jeito. Pode ser bem bacana. Por enquanto é a que eu mais achei interessante. Aqui eu tenho uma imagem que ela tá, apesar de ter uma natureza no fundo que é bem desafiadora, a imagem tá bem separada em questão de foco. Então aqui seria um bom teste para remover fundo. E será que ele consegue? Remover fundo é uma coisa que a gente precisa sempre, né? A gente precisa todo... Cadê? Ah, aí ó. Ó, conseguiu tirar bem. Ficou só uma coisinha aqui, uma florzinha, mas ele conseguiu separar bem. Aqui ficou Ele acabou colocando uma transparência, ficou um pouco estranho, mas ele removeu, fez o trabalho dele. Interessante. Eu vou fazer o seguinte pra gente ver melhor. Eu vou colocar um container aqui, colorido, bem chroma keyzão, assim. E vou colocar essa imagem aqui. Ó, separou bem aqui, que precisava um pouquinho melhor. Aqui, dependendo do fundo, pode atrapalhar essa transparência. Mas se for uma coisa assim que disfarça mais, né, um outro fundo funciona bem. A separação pode ajudar bastante, né? Imagina, eu tô aqui editando o site, nem sai nem nada, já edita. Interessante. Aqui eu vou tentar trocar o fundo. Eu vi que tem aqui um recurso de substituir. Eu vou colocar... não sei, Times Square. Não quer nada também, né? Vamos ver o que ele faz. Aí aqui no substituir background também é uma coisa que eu não faria no dia a dia, né? Eu tiraria o fundo e colocaria outra imagem, outro recurso que eu precisasse. Porque aqui eu já tô pegando também uma geração... Gente do céu. O que é esse fundo? Ficou bem estranho. Olha, ele tirou bem o fundo e colocou, né? Ele tirou bem o fundo, separou bem a imagem, que eu acho que é o que a gente precisa mais do dia a dia, e colocou um fundo bem estranho, que daí foi realmente a geração dele. Mas acho que vale mais a pena tirar o fundo e fazer o que você quer com a imagem. Não pedir para gerar outra, não. Mas tá aí a opção, né? Dá para se divertir um pouco. Aqui, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um teste com esse de variações. O que teoricamente é esse variação? Ele cria uma versão dessa imagem baseado em coisas que eu peço para ele. Eu vou tentar deixar mais próximo da referência
E eu vou pedir que neve aqui. Aqui é uma imagem de fotografia. Vou tentar gerar, vamos ver. Gente, o que é isso? Eu pedi pra nevar. E ele deixou a estátua triste. Meu... Tirou o rosto da estátua. E cadê a neve? Eita, nós. Não deu muito certo, não. Eu vou tentar me afastar um pouco da referência. Vamos ver. Mas, gente... Fiquei até com medo. Aí depois falam que não tem medo de inteligência artificial. Olha cada coisa estranha que ele cria. Ai, que horror. Tá. Me afastando um pouco, ele cria neve, mas ele some com a estátua. Tipo, ele transformou a parte de cima da estátua num negócio estranho. É, não deu certo, não. Não deu certo. Não deu certo, não. Deixa quieto. E aqui, será que ele consegue fazer nevar? Deixa bem no meio ali. É um landscape, tá certo. Botar a natureza ali, só por uma camada de neve em cima, elemento. Vamos lá. Não deu, gente. Ele mudou. Isso aqui atrás é um vulcão. Ele mudou um vulcão para outro vulcão. Quis fazer outro vulcão. Botou um negócio aqui meio havaiano. Nada, viu? É basicamente isso. Acho que dá pra fazer algumas coisas interessantes, né? Recapitulando, eu acho que essa parte de aumentar uma imagem tá com uma resolução muito baixa é bem interessante, é uma coisa do dia a dia aqui que pode ajudar. Remover o fundo, maravilhoso. Ajuda demais. E o restante de criar alguma coisa ou remover realmente não tá funcionando tão bem, até de preencher, né? Acredito ainda que o Photoshop consiga trabalhar melhor, faz uma coisa um pouquinho mais acurada. Mas para correções rápidas é interessante. Inclusive, se você está pensando em criar o seu site com o Elementor e você precisa de hospedagem, gostaria de recomendar aqui a nossa hospedagem, Yogi Cloud Host, que você pode tanto ter uma hospedagem se está dando os primeiros passos, uma hospedagem mais simples, e à medida que você vai crescendo, a gente vai crescendo junto com você, você pode também já depois aumentando, né? Então, se você tem, por exemplo, uma loja virtual agora perto do Black Friday e precisa que o seu site fique funcionando, consiga entregar bem as vendas, tenha velocidade, é uma ótima opção. E eu vou te contar um segredo. Se você falar o código YOGIClass para o pessoal aqui da Yogi, você ganha 50% de desconto na primeira mensalidade. E se você quiser, a gente já deixa instalado para você o WordPress com o Elementor para que você já pegue isso tudo, faça o seu site, depois já está publicado. Ou se você já tem o site em outro ambiente, a gente faz a migração gratuita para você também. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do meu teste. Essa ferramenta de AI, pelo que eu sei, ela permite esse teste aqui, e depois você precisa assinar em um plano específico de AI. Eu acho que não é nem o Elementor Pro, ele é um plano específico que acho que é $3 por mês. Aí tem que ver se vale a pena, se o seu workflow aí do dia a dia você precisa fazer muita edição, né? Por exemplo, tirar fundo, preencher imagens, aumentar a resolução delas, né? Para evitar esse workflow de ir para o Photoshop, se você não tem licença do Photoshop, pode ser que compense sim. Aí teria que analisar aí o processo. Agora, para recriar coisas, acho que não funciona muito bem não. Pelo menos por enquanto, né? A ferramenta vai evoluindo depois. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do meu teste na ferramenta de inteligência artificial para correção de imagens. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda a gente demais a continuar criando conteúdo aqui para você. Também não se esqueça de nos seguir no YouTube, que a gente tem muito conteúdo interessante toda semana, falando desde design, segurança, criação de sites,
Você não vai querer perder esse conteúdo. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima!